pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de sustentabilidade e geografia aí com as turmas dos 8º anos, né? Que bom estar aqui novamente com vocês, certo? Para mais um momento de estudos, tá bom? Hoje a gente está com a aula aí recheada de coisas legais, né? Mas antes eu quero dar boas-vindas aqui, não só a vocês, mas também a quem me acompanha, né? Afinal de contas, eu sempre estou muito bem acompanhada. Eu quero dizer aqui que eu estou com a presença de Brielle, nossa intérprete de Libras, né? Deixando essa aula mais acessível para todos e todas. A gente tem uma galera massa aqui na produção, né? Dalila, Billy, que sempre nos ajuda, colabora aqui, deixa essa aula ainda muito mais bonita, maravilhosa para vocês, tá bom? Eu sou professora Vanessa, como vocês já me conhecem, né? E estou junto também do meu amigo, companheiro aqui de caminhada, de disciplina, né? Giorgio, fala aí, Giorgio. Alô, meu povo bonito, sejam bem-vindos a mais uma aula show de Geografia e Sustentabilidade com a musa de Fernando Noronha e o Matotinho lindo, não ria não, professor, e hoje, ó, tem novidade aqui para vocês, ó, eu chego já para mostrar para vocês aqui. Olha aí. Cheiro. Olha aí, que legal, né, gente? Então, vamos lá, né? Vocês já sabem também das informações, né, em relação ao aplicativo, né, do Educa Recife, que vocês podem baixar, vai aparecer aí o QR Code na tela de vocês, que vocês podem interagir com a gente aqui ao vivo, né? Deixar comentário, tirar dúvidas, que é muito importante e a gente aprende ainda mais quando há esse diálogo. Bom, mas sem mais delongas, vamos dar início aqui ao tema da nossa aula, né? A aula anterior, a gente conversou um pouco, né, aqui na sustentabilidade, sobre a questão da desigualdade, né? Desigualdade socioambiental. Falou a questão ali do saneamento, né? A questão do abastecimento de água potável, tudo isso que são problemas e a gente sabe que dentro da perspectiva, né, dentro da nossa sociedade, dentro aqui do nosso país, a gente sabe que ainda há uma grande desigualdade, né? A gente sabe que nem todo mundo tem esse serviço, né, disponível, esse bem que é tão importante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, certo? Então vamos dar continuidade aqui, né? Primeiramente, vamos analisar aí essa figurinha, essa imagem, né? Olha aí o peixinho olhando aí para uns dejetos que estão sendo lançados aí no rio, né? Um rio extremamente poluído, como vocês podem observar. E ele diz assim, não vejo a luz no fim do túnel. E aí a gente analisa, né? E reflete assim, será que a gente tem, né, essa luz no fim do túnel? Será que é possível a gente imaginar, pensar em um horizonte, né, em um futuro mais justo, em um futuro onde a gente possa ter mais justiça, né, justiça ambiental, menos essa desigualdade, onde a gente possa tratar melhor do nosso meio ambiente? Será, professor Giorgio, que é possível? Será que dá para ver essa luz no fim do túnel, ou a gente está igual esse peixinho aí, que só vê escuridão e esgoto sendo jogado a céu aberto? Professora Vanessa, é complicado, né, essa questão hoje dos resíduos sólidos, né? O que são resíduos sólidos, meu povo? É o lixo que a gente produz. Então, é comum a gente observar que na praia, nos rios, né, nos canais onde a gente passa, muito lixo acumulado. Então, esse lixo vai parar ali como? Né? O lixo não tem perna, ele não anda sozinho. Então, é preciso que também o nosso povo, né, nossa comunidade, a nossa população, ela seja educada no propósito de descartar corretamente o seu lixo. Né? Então, o que é lixo orgânico, o que é lixo molhado, né? Você pode colocar no saco à parte. O que é lixo sólido, né? Reciclado, você pode colocar também à parte, separado. Né? Já existem as cooperativas e o pessoal que sai catando esse material, né, para levar para as cooperativas de reciclagem, para ganhar um dinheirinho bom. Tem gente que se sustenta, né, com isso.
E é importante que a gente também faça parte da gente. Há Exatamente. pesquisas, né, inclusive nesses encontros que a gente escuta falar aí de G20, G8 e não sei o que, né, que se daqui até 2030 a gente não mudar a nossa forma de tratar o nosso planeta, os nossos recursos naturais, é possível que muitos deles, em 2030, a gente já não tenha mais em abundância ou fartura. Né? Então, coisas de ficção, de filme, daqui a 10 anos pode ser realidade. Faltar água potável para a gente. Né? Exatamente. A comida, como o peixe está aí, o peixe, coitado, nadando numa água poluída. Exato. Não é? E é justamente, né? É possível sim, né, gente, que a gente possa ver essa luz no fim do túnel, né? É vislumbrar de uma nova visão, né? Uma visão que seja mais compatível, mais harmoniosa com o nosso meio ambiente, né? Com a conservação do meio ambiente. Não uma relação destrutiva, mas para isso a gente precisa entender esses problemas que a gente convive na sociedade, né? A gente ser sensível a esses temas, se engajar politicamente, né? Que é uma forma da gente se mobilizar, da gente agir, tomar atitude diante de alguns problemas. O professor Giorgio mesmo colocou, a gente pode fazer a nossa parte, né? De não jogar o lixo de forma inadequada, certo? E a gente também pode exigir, né, cobrar, né, de políticas públicas de qualidade para que a gente possa viver de uma forma melhor. E a gente sabe que essa questão da desigualdade, né, social, ela está de mãos dadas, né, ela está interligada ali com a questão da conservação do meio ambiente, que a gente sempre fala aqui, que o meio ambiente, quando a gente está falando, gente, a gente está colocando vários pilares, né? Que compõem o meio ambiente. O meio ambiente, ele diz respeito à natureza, aos recursos naturais, mas diz respeito também do ser humano vivendo dentro desse meio ambiente. Diz respeito também de o país se desenvolver economicamente, porque afinal de contas a economia é fundamental. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando desse complexo, né? Então, quando a gente propõe, né, discute a questão de justiça ambiental, né, de um país mais justo, a gente também tem que pensar que estamos vivendo numa crise ambiental e que precisamos ter uma nova visão, né, um novo olhar para o meio ambiente, para que a gente possa caminhar de uma forma mais justa, mais igualitária. Mas vamos seguindo aqui, olha, mais imagens tristes, né, que a gente está vendo aí, o nosso rio Capibaribe, que a gente não precisa nem andar muito, né? A gente dá uma voltinha ali no centro da cidade, a gente vai ver muitas garrafas PETs, pneus, né? Muito lixo, né? Muito resíduo aí. Aí do outro lado a gente está vendo aí o esgoto, olha, sendo despejado sem uma forma de tratamento adequada, né? Isso aí causa diversos problemas, não só para a saúde, né? De quem nossa, que vai consumir dessa água aí, também pode causar o assoreamento, né? O esgoto ali que é jogado e não tem um tratamento adequado, ele causa assoreamento, aqueles resíduos que ficam ali com a terra, né, embaixo do rio. Vocês já estudaram isso na geografia. Então, tudo isso é um impacto, né? Um impacto para a natureza, os recursos naturais, a vida que existe aí nesse corpo hídrico, né? Ou nos mares, e também é ruim para a nossa saúde, certo? E aí mais imagens, o nosso famoso rio Capibaribe, poluído, vejam aí, plástico, certo, gente? Isso tudo é uma tristeza, né? Um rio tão generoso, um rio tão belíssimo e, infelizmente, maltratado. Mas vamos lá, né? O que podemos refletir? A gente reflete diante dessa problemática, dentro dessa perspectiva da desigualdade social, que, vejam aí no slide, as mulheres e a população mais pobre, em sua maioria pretos e pardos, vivenciam de modo mais profundo as desigualdades socioambientais. A gente sabe que um dos problemas dessas desigualdades é a ausência, né, de água potável, a falta de saneamento básico adequado, a habitação também, né, muitas vezes
fica, né, a questão da moradia aí em áreas de risco, né? Então a gente vê aí com as chuvas, tudo mais, muitas pessoas ficam vulneráveis, né, a essas situações de habitação. Então tudo isso cai mais para a população pobre, né? Então essa população fica muito mais vulnerável, muito mais impactada com toda essa problemática e falta de olhar cuidadoso com o nosso meio ambiente. Olhem aí no slide também, vejam, mais uma informação. Privatizar os serviços de abastecimento de água e saneamento básico não resulta em melhorias, ao contrário, né, intensifica mais as desigualdades. O que a gente precisa colocar é que, para que a gente tenha um serviço melhor, que seja atingido boa parte da nossa população, né, não só para alguns, é preciso democratizar, universalizar esse serviço. Porque se a gente paga, né, por um serviço que era do poder público, vamos dizer assim, fica que a população mais pobre, né, essa população que não vai ter tantos recursos ali financeiros para pagar por um serviço de qualidade, ela fica ainda mais desigual. Não é isso? Então é necessário que a gente pense na universalização, na democratização, onde possa abarcar todos e todas dentro de um serviço que é direito nosso, né? Ter um serviço de saneamento básico de qualidade. Então veja, olha alguns dados, ó. Menos de 50% da população brasileira tem acesso a esgoto tratado e 16% de brasileiros e brasileiras não possuem abastecimento de água potável. A gente falou na aula anterior, né, essa questão da falta d'água, que também diz respeito ao nosso saneamento básico, esse esgoto que é jogado de uma forma inadequada, né, que não leva um tratamento devido. Então, tudo isso impacta o ser humano, impacta o meio ambiente e principalmente, como a gente viu anteriormente, no slide anterior, a essa população que vive na vulnerabilidade, né? A população mais pobre. Então, olha aí, Recife e a desigualdade socioambiental. Apenas 43% da população aqui no Recife recebe um atendimento de coleta de esgoto adequado. Veja, só apenas 43%, gente. Então, menos que a metade é que realmente tem um serviço de abastecimento de água, de saneamento de qualidade, né? O restante aí da população fica mais vulnerável e não tendo esse serviço de maneira adequada. Bom, a única solução de despoluir, né, vamos ver aí, a bacia do Rio Capibaribe é a universalização, como a gente estava falando, do saneamento básico e do tratamento de esgoto, é quando a gente coloca esse serviço, né, de uma forma mais igualitária, onde possa todos e todas ter acesso, né, ser acessível para todos, é que a gente pode ver uma luz no fim do túnel, né, uma via de solução, uma via de resolução desse problema. E olha aí, ó, vamos ver outras possíveis vias de resolução. Diante essa crise ambiental, essa crise ecológica, é preciso também uma solução ecológica, que será executada por uma democracia. Olha aí o que a gente estava falando, ecológica, pensando, né, em todas as vertentes da nossa sociedade, pensando em inclusão social, em justiça social, né? Quando a gente está falando aí, né, de uma democracia ecológica, a gente tem que pensar nesses viés, né, de inclusão, de justiça ambiental, para que a gente diminua, né, esse hiato aí tão grande que é da desigualdade. E outra via de resolução é a seguinte, vejam aí no slide, é afastar a ideia de dominação da natureza e vislumbrar uma nova visão política que recria a nossa relação com o meio ambiente. E era isso que a gente estava falando, né? É vislumbrar uma nova visão, uma visão que seja mais saudável e harmoniosa com o nosso meio ambiente, não de devastação, de destruição, certo? Então, a gente vai ficando por aqui pela parte de sustentabilidade e o professor Giorgio vai chegar aqui para conversar com vocês um pouquinho da geografia. Chega aí, Giorgio. Obrigado, professora Vanessa, e chego eu.
Geografia com vocês, geografia na veia. E aqui, ó, não sei se vocês vão reparar direitinho, mas esse globo aqui, ó. Vou aqui. Oi, 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 oi. Tá vendo aqui, ó? O mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o cabelo não. Billy Paul, tela cheia, Billy Paul, esse globo bonito aí, esse globo terrestre aí, que é a melhor forma da gente entender a nossa Terra, não é? Seria não um planisfério, que é um mapa estendido na mesa, mas um globo terrestre, mostrando um pouco aí essa parte aí da Oceania, da Austrália, não é, professora? Isso, Mas aí a gente vai trabalhar hoje, olha, qual é o assunto da gente, Dalila. Segundo Dalila, que foi paquerar com Sansão, disse o seguinte: o continente americano, gente, o continente americano, ele é uma placa gigantesca, não é? E ele é composto hoje uma divisão mais ou menos política, né? Em 3 partes, né? Principalmente a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas essas 3 partes formam apenas um continente. Então a gente vai, aos poucos, a gente vai estudar um pouquinho essa questão do continente americano, principalmente com a divisão, ó, fisiográfica, que foi isso que eu falei para vocês. Não é a questão de América do Norte, América Central, América do Sul, depois a questão histórico-cultural e a socioeconômica. Você também já deve ter ouvido falar de América Latina, por exemplo, América anglo-saxônica, não é? Isso tem a ver com o quê? Não é? Com a questão cultural, com a questão da ocupação, não é? Quem chegou, quem colonizou, quem ocupou essas terras e deu uma característica cultural maior. Tá certo? É nesse sentido que eu quero que a gente vá aos poucos entendendo. E a questão econômica, né, com a questão do comércio, da indústria, né, da produção, e enfim. Esses aspectos da América que a gente vai ver. Então, ó, em tela cheia, Billy Paul, tá aí um mapa. Nesse mapinha você vê a divisão, né, que eu falei aí, geopolítica, né, ou geográfica, da América do Norte com o Canadá, Estados Unidos e México. A gente tem lá em cima o Alasca, que foi uma parte da Rússia comprada pelos Estados Unidos, e a Groenlândia, que está ali aquele mapinha azul, aquela partinha azul lá em cima, que está mais para o Polo Norte, né? Aí entre a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, o Atlântico Norte, que é tudo gelo, né? Exatamente. É tudo gelo, né? Aí não tem terra mesmo não, chão, né? Areia, é gelo, meu amigo, é gelo, nem chove aí, apesar de que a gente vai falar isso já já. Mas, ó, a América é o continente com maior extensão latitudinal, ou seja, norte e sul, né? Com a segunda maior área e o terceiro quantitativo populacional mais numeroso do que a gente tem. Por quê? Porque, lógico, a América como um todo, ela vai ter uma população aí gigantesca, vai superar um pouco a Europa, né? Mas chegando perto aí da Ásia. Então, é muita gente, é muita terra, né? Um território muito bom, né? Com grandes variações climáticas, né? Vamos lá? Posteriormente, a gente tem aí o continente americano, que também costuma ser chamado de Américas, quando tratado em seu todo. É um continente localizado nos hemisférios norte, sul e ocidental, situando-se entre os oceanos Pacífico e Antártico. E sua área, olha aí, ó, área de cobertura, 42.459.000 quilômetros quadrados, gente, é muito grande, é muita terra. Torna-se o segundo maior continente do mundo, ficando atrás apenas da Ásia. E você pode perguntar, professor, e a Ásia tem o quê? A gente tem uma parte da Rússia, tem a Índia, tem a China, só isso aí, ó, é meio mundo, né? Então, nesse videozinho que está aparecendo aí para você, é uma visão de satélite, né? Aí você vê de cara logo o Brasil ali, ó, onde Driele está. Na cabeça de Driele está o Brasil ali, ó. Né? E aí você tem o Brasil, América do Sul, subindo um pouquinho ali a América Central e a América do Norte lá. Já no lado direito, um pouquinho acima, no seu lado, aliás, no seu lado, no lado direito do vídeo. A África, muito bem. Então a América é o continente com maior extensão no sentido norte e sul, sendo o único a ocupar todas as faixas climáticas do planeta. Uma vez que é cortado pela linha do Equador, né, aí no meio, e também pelos trópicos de Câncer acima e o de Capricórnio abaixo. Então você tem aí 3 grandes faixas, né, de temperatura, né, geograficamente falando. E quais são os aspectos populacionais da América? Tela cheia aí, Billy Paul. Ó,
Com a população de 953,6 milhões de pessoas, isso dados de 2012, né? O continente americano é o terceiro mais habitado depois da Ásia e da África. Então a gente tem aí cidades, né? Por exemplo, São Paulo, né? É uma das cidades mais populosas da América Latina. Megalópole, Né? É. Você tem outras cidades, como por exemplo Nova York, né? Lá nos Estados Unidos. Você tem a cidade do México, capital do México, que é populosa. Né? Você tem Toronto, Quebec, né? Ottawa, no Canadá, que são cidades polos, né? Cidades que têm uma concentração maior de pessoas. Enquanto isso, vamos ter cidades que a população é pequena. Então vamos ter locais com vazios demográficos e locais com população assim muito grande. Né? E a gente vai entender aí o seguinte, professora Vanessa, em virtude desse processo de colonização, né, a gente vai encontrar aí grandes variedades étnicas. Né? Consequentemente, a senhora falou sobre desigualdades sociais, né? A gente vai encontrar também na América grandes desigualdades sociais. Então, habitantes, a gente sabe que inicialmente essas regiões eram habitadas por populações indígenas. Na América do Norte, a gente tem aqueles famosos filmes de faroeste, né? Onde tem o mocinho e os índios sempre como bandidos. Na verdade, os índios estavam defendendo o seu território. Né? Então, as tribos dos Apaches, Comanches, Iroqueses, né? Cheyennes, né? Foram basicamente todos dizimados e foram colocados para reservas. Né? Aí tem o famoso General Custer, né? Da 7ª Cavalaria Americana, o chamado, parecia interessante, o apelido de Diabo Louro. Diabo Louro também era apelido de Curisco aqui do cangaço. Né? Mas o General Custer é famoso, é um personagem da história real, não é? Então tem histórias aí não muito boas do General Custer com a expansão do território americano para o oeste. Né? Então, o que eu quero dizer a vocês? A América Latina, por exemplo, o México, geograficamente, ele está na América do Norte, está aí, o Canadá ali na bandeirinha, o Canadá, Estados Unidos e México. O México está na América do Norte, geograficamente, porém, culturalmente, ele pertence à América Latina, porque é um país que foi formado basicamente por espanhóis e que depois o território foi, né, na independência das Américas, né, das colônias americanas, a gente vai encontrar aí uma população com a língua latina. Né? O Canadá é anglo-saxônico, né, também pega um pouco do francês, ali é dividido no meio, mas também é mais para o anglo-saxônico, que é a língua origem inglesa ou francesa. Embora o francês é uma língua derivada do latim. Tá? É bom a gente entender. E para a América Central e a América do Sul, a gente vai encontrar o português, né? O Brasil é o maior país de língua portuguesa na América. E não tem outro país. No restante fala inglês, na Guiana, Suriname, a Guiana Francesa, a Guiana Holandesa. E o restante, América Central, o Haiti fala francês, outras regiões falam inglês. Então você tem uma mistura muito grande devido à ocupação, colonização desses territórios. Tá? Mais adiante, a gente tem aí um desafio, professora Vanessa. Mas aí, antes do desafio, eu queria só que a senhora dissesse um pouquinho para a gente onde poderia a gente citar esses problemas sociais, onde está mais localizado? Na América do Norte, na América Central ou na América do Sul? Eita, a América do Sul aí, eu acho que vai ganhar, viu? Essas desigualdades, até pela concentração de países, né? Que é maior por aqui. A gente tem o nosso grande exemplo, que é o Brasil, que a gente vê aí uma desigualdade muito grande dentro do nosso território brasileiro, né? Infelizmente, é essa realidade, mas isso pode mudar. Beleza. Então a gente volta para cá, e aí no desafio da gente é o seguinte, veja, eu vou deixar uma pergunta para vocês e a gente responde isso na próxima aula, começando por essa pergunta. O desafio é o seguinte: depois de termos visto um pouco sobre as Américas, qual das opções abaixo contém os países da América do Norte? Olha, aí eu tenho as alternativas A, México, Cuba e Venezuela. Letra B, Brasil, Chile e Estados Unidos. Letra C, Canadá, Estados Unidos e México. Ou letra D, Canadá, Cuba e Haiti. Então, essa perguntinha eu deixo para vocês. Na próxima aula, a gente começa a parte de geografia respondendo essa perguntinha aqui, certo?
E aí a gente vai continuar vendo essa parte de quais são os países que formam as Américas, né, e as suas origens, as questões econômicas, né? Beleza? Então por hoje é só. Fique com Deus. Até outra hora. Professora Vanessa, dê um abraço para o meu povo. Gente, ótima aula de hoje, né? Adorei estar aqui com vocês. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu povo. Até outra hora. Fique com Deus.